Fala aí galera, eu soltei, saiu a banlist. E meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre os hits que rolaram na banlist. Nesse fim de semana, né, rolou o ICS Houston e eles acabaram soltando a banlist, criando aí uma espécie de padrão, já que o último ICS também foi assim que eles anunciaram a banlist, certo? Então, quem sabe possa ser uma padronização, que é sempre legal a gente ter um mínimo de previsibilidade. Continua não sendo algo realmente muito bom, como eu expliquei nesse vídeo aqui em cima, só tentando imaginar distanciamento e os padrões de banlist que tem para tentar adivinhar quando vai ser o próximo, sendo que no OCG tem uma data para chegar, tem uma data específica e todo ano sabe-se que terão 4 listas, se eu não estiver enganado, né? E tem-se ali uma data que sempre sai nos mesmos meses, ou seja, gera uma previsibilidade muito boa em como você vai jogar o formato, comprar suas cartas, papapá, coisa que aqui não tem. Por exemplo, no ano passado a gente teve, no ano anterior, né? Teve uma banlist em dezembro, outra em abril, isso se repetiu porque em 2024 teve lista em dezembro. E agora a lista que chegou foi justamente em abril, apesar de que no ano passado foi no final e agora foi no começo de abril, mas até aí se repetiu os padrões. Mas se for repetir o padrão do ano passado, a próxima lista vem só em setembro do ano passado, né? Porque foi abril, depois em setembro, aí dezembro, 3 listas no ano. Então, se for esse o caso, a gente vai ficar com esse formato que eles mexeram agora até setembro. Não sei se vai ser um padrão, mas pelo menos o padrão de lançar a banlist a gente tá começando a entender. Então sempre que tiver algum YCS grande, streamado, então pode se esperar que vai ter uma banlist. Beleza que nesse foi mais óbvio, porque o cara soltou aquele videozinho dizendo que tinha hackeado o sistema, então tinha-se ali uma obviedade que ia sair uma banlist. Coisa que no outro não saiu, porque era experimental. Talvez seja isso, a gente não precise tentar, é nesse YCS que vai sair, é naquele YCS que vai sair, porque ele é grande nos Estados Unidos, muitas pessoas vão jogar, tem quase 1.500 pessoas, talvez a gente não precise ir tanto, porque talvez seja um padrão agora dos videozinhos promocionais do cara hackeando a parada, então a gente vai saber, beleza, é aqui que vai sair a lista. Então, o mínimo de previsibilidade que tiver nesse sentido vai ser bem-vindo, tá? Porque é interessante que a gente tenha a expectativa correta de quando que vai sair a lista, certo? Então, ontem teve um torneio que rolou. Aqui em cima eu comentei com vocês a final, né, o ICS Houston, então tem aqui a final que eu comentei com vocês, o Memento ganhou o torneio e em seguida teve o react da banlist. Então hoje vamos comentar um pouquinho sobre os hits que rolaram. Eu vou tentar fazer vídeos um pouco depois comentando sobre algumas questões de decks, como ficam e como fica o formato pós-banlist. Aqui vai ser mais um panorama geralzão pra gente poder acompanhar caso você não tenha visto a live ou caso você simplesmente queira ver o reporte da banlist através do meu vídeo, porque com certeza você já viu no vídeo de todo mundo antes disso aqui, certo? Dito isso, vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela nós temos os hits, mas antes de ir para eles eu quero só dar uma recapituladazinha aqui com vocês, porque se a gente pegar os dois últimos YCS, a gente tem uma foto do formato que você já sabe qual é, né? Aqui no YCS Buenos Aires, que rolou em 29 de março, não faz muito tempo, nós tivemos essa representação no cut do Top 32, torneio de 792 pessoas, onde tivemos no Top 32 13 Ryzel, né? Seguido ali pelo Malice, onde são 8 Malice no Top 32. Esses decks são bem dominantes, assim, no formato, né? Sempre eles são a maioria, mas... E quase sempre eles estão ganhando os torneios, né? Apesar que nesse aqui quem ganhou foi um Mermeio. Apesar de que se você olhar, o Mermeio que topou é um só e ele ganhou. Então, além do Ryzel e do Malice, que batem ponto sempre em maioria de uso, e sempre o Ryzel é maioria em relação ao Malice, né? Dividindo aí entre Ryzel puro e Fiend Smith, caso você queira considerar decks diferentes. Mas... sempre são esses decks aí que batem ponto e de resto vai ter sempre um ou outro que vai conseguir pingar alguma coisa porque são decks competentes, né? E tem questões de ser o dia do cara ou até um metacall muito bem feito se você quiser forçar um pouco a barra pra isso. Que vai ter sempre lá um Blue Eyes, o Mitsurugi e o Mermeio. Talvez esses são os mais seguros de se colocar abaixo do Malice e do Ryzel, né? Então, se for esperar uma lista, pode ser em volta disso aí. No torneio que rolou ontem, que foi em Houston, né? Com 1.496 pessoas, o cut do 32 teve 12 Ryzel e também teve 9 Malice de novo, só um Mermeio, certo? Cadê o Mermeio? Teve um Mermeio só, que inclusive ele chegou aqui no top 4. Então o Mermeio, apesar de não ser muito usado em quantidade, ele tá sempre batendo ponto lá na frente. Mas aqui, como vocês podem ver, foi uma dominância em quantidade até maior do que no torneio anterior, certo? Muito parecido. Muito parecido aqui é que o Malice teve um acréscimo de um no top cut, né? Então meio que o formato é isso aí, cara. Quando você para pra ver as coisas que estão sendo feitas no formato, basicamente não tem muito o que fugir. A gente só precisa alinhar a expectativa com relação a questões comerciais da Konami. Então é muito difícil a gente ficar vindo aqui e ficar falando sobre o que pode acontecer, palpite de banlist e tal, porque tem que se levar muito em conta o fator comercial, né? Então, qual é o fator comercial em consideração a ser levado aqui? Vídeo que Ryzel, Malice são os principais decks, o Mermeio é um deck que vem mais por fora, mas que tem problemas sim, que precisam ser mexidos, e além disso você tem o Fiend Smith que é usado dentro do Ryzel também, além de usado em vários outros decks. O Fiend Smith é de
a Extreme Force, eu não lembro o nome da coleção, mas a coleção que veio os Millennium, né? A coleção de maio do ano passado. Ali é que começou, que chegou os Fansmith, que já passou pelo formato Snake Eye, já caiu, já veio a Misa, as pessoas acharam que não ia ser usado, entrou o Mermeio, o deck de Fansmith Bishop no meta do Snake Eye, enfim, já atravessou as gerações, já foi, já voltou, e o Fansmith continua aí. A Herald trouxe reprint do Fansmith, isso significa que eles vão dar hits no Fansmith? Era de se pensar, como eu comentei com vocês nesse meu vídeo de palpite de banlist aqui, por exemplo. O Ryzel e o Malice são decks novos, né, da coleção da última Side Collection que lançou, que é o Crossover Breakers, que pra gente no TCG chegou ali no final de novembro, começo de dezembro, tanto que o ICS foi bem no comecinho de dezembro, né. Chegou o ICS, ele jogou junto com o meta anterior com o Snake Eye, Snake Eye fez top 32 no formato com o Ryzel e o Malice jogando pra você ver, e o Snake Eye era o meta antes disso. E aí depois teve a lista que mexeu no Snake Eye e tal. Então ali teve o lançamento do Ryzel, né? De lá pra cá não teve nenhuma banlist. A gente pode olhar e se espelhar no OCG, porque no OCG foi lançado tipo 3, 4 meses antes. Aconteceu exatamente a mesma coisa, onde o Snake Eye e o Tenpai também eram os meta por lá. Também eram o meta por lá. E quando chegou o Ryzel e o Malice, eles pegaram os slots do competitivo mesmo com esses decks anteriores, sem ter tomado lista ainda. Eles pegaram a maioria do formato. Teve lista nele, o que facilitou o Ryzel e o Malice dominar muito mais o Ryzel do que o Malice, por exemplo, né? E de lá pra cá eles tiveram duas banlists que mexeram em coisas específicas do Ryzel. Então, tem-se ali um certo spoiler do que pode acontecer? Talvez, mas lembre-se que lá eles estão tempo suficiente para terem tido duas listas. Aqui nós estamos vivendo a primeira lista do Ryzel, tá? Então, antes de ter chegado a coleção, quer dizer, eles tiveram uma lista antes, né? E aí depois veio a coleção nova, que é a que vai chegar pra gente agora em maio, e um pouco depois teve a nova lista, que aí se encapou pra vir as coisas pro formato do Yuumi e do Dragon Tail por lá, coisa que pra gente ainda tá meio longe. Mas enfim, eles atravessaram por essa lista e tiveram hits específicos, como eu comentei nas listas anteriores com vocês, que rolou no OCG colocando o X a 1, o Seventh Tachyon foi a 2, o Bonfire já tá a 1... Enfim, esse tipo de hit que rolou por lá, né? Além do banimento do L, papapá, papapá, papapá. E o que poderia acontecer aqui, considerando proximidade de lançamentos, questões comercial, mas também questões do competitivo. Uma coisa me deixou com muito medo antes da banlist sair, porque o formato não está ruim. Por quê? Porque o Ryzel é o principal deck. O Ryzel é o principal deck. Então você pode se dar o luxo de poder jogar um torneio que você espera muito Ryzel, com a decklist desse memento aqui, que é um deck que não cabe muita tech. Mas você sabe que em uma mesa que o Ryzel faz, você acaba tendo a possibilidade de quebrar ela, sabe? Então você tem chance de um deck como esse conseguir performar. Diferente de que, se fosse um deck que faz uma mesa opressiva no primeiro e você é obrigado a ficar usando como aquele Fansmith Bishop fazia, usando 20 hand traps no deck pra ter uma mínima chance. E o que o deck fazia? Ah, baixava um Fenrir, fazia jogada de Engraver aqui, mas você fazia isso todo turno, então era melhor, porque você tinha 20 hand traps pra usar, porque você era obrigado. Esse formato é ruim. O formato só tá decente do jeito que tá por causa do Ryzel. Ele é quem faz o formato ser decente. O Ryzel é que faz o formato ser decente. Então uma coisa que me deixou com muito medo nessa banlist era que poderiam vir algumas coisas que massacrassem o Ryzel, não mexesse nas outras coisas, e isso faria o formato ser ruim. Porque se os principais decks do formato acabarem sendo Malice, por exemplo, Mermeio e tal, você acaba tendo um meta bosta demais. Porque esses decks indo primeiro ganham jogos. Coisa que o Ryzel, por exemplo, ele vai ganhar mais jogos no primeiro, com certeza. Mas dá pra quebrar a mesa dele, entendeu? Então era um medo que eu tinha de mexerem muito no Ryzel, e isso ia foder o formato. Poder completamente o formato, tá? Mas na prática, o que eles fizeram? A gente vai comentar sobre algumas questões específicas, tá? Porque como vocês viram, o formato tá dessa forma, mas a gente vai comentar sobre algumas questões específicas e algumas questões estruturais. E eu sei que eu tento falar de algumas questões dessa porque eu acho muito mais interessante a gente ir por essa linha de raciocínio. E aqui a gente, depois que essa banlist saiu, cara, dá pra ver que a Konami TCG, ela é lúcida, velho. E recentemente, cada vez eles vão martelando mais isso na nossa cabeça, de que aquele panorama que a gente tinha antes de que a Konami abriu o bagulho e fazer uma lista freestyle porque era uma merda, eu acho que não tem mais muito como a gente ir nessa linha atualmente, tá? Porque eles vêm tendo hits bem interessantes em estruturas problemáticas do jogo. Como eu comentei com vocês na banlist desse mesmo período do ano passado, a banlist de abril, em que eles acabaram... olha a diferença, o Snake Eye na época, que teve a banlist desse período de abril, ele foi lançado em fevereiro, né? Pelo menos as coisas que faziam o Snake Eye ser um deck, que era o Pop e a Princesa, que chegou pra gente em fevereiro, Phantom Nightmare. E a banlist veio em abril, 2 meses depois. Diferente do Ryzel, que a gente tá no 5º mês dele, então já tem muito mais tempo e dá pra mexer, tanto que eles mexeram. Mas, lá como eles sabiam que não podiam mexer no Snake Eye, porque ele era muito novo e tal, eles acabaram mexendo em algumas coisas estruturais, que era o quê? As negações, os endboards. Eles acabaram tirando o Barônio, Savage e também
Acho que foi o Barão do Savage que eles mexeram, né? Mexeram no Linkuriboh e tal, enfim. E assim, por questão do formato, o formato nem mudou lá tanto, mudou bastante, porque não tinha esses Omni Negate na endboard naquele momento, naqueles decks, porque depois veio o Will Bell e tal, e o Fiend Smith, enfim. Mas naquele momento, eles mexeram em algumas questões porque a gente entendeu que não podia mexer naqueles decks. Talvez devesse ter mexido em alguma coisa. A gente entendeu que eles não mexeriam, muito provavelmente. Mas eles foram pegando coisas estruturais. Mexeram em Floodgates aqui e ali, né? O que foi interessante. Na banlist seguinte, eles atacaram outro problema, que era a Apollousa, por exemplo, né? Então, também mais coisas estruturais foram mexidas. E aí você começa a identificar um padrão, que eles identificam problemas estruturais do jogo e atacam algum desses problemas, que tem um contexto no formato atual. Não dá pra atacar tudo, eles não vão mexer em tanta coisa, mas pelo menos dá pra ver lucidez. Diferente do OCG, que eu não vejo lucidez alguma nos hits que eles são feitos por lá, e não dá pra ver lucidez nos lançamentos que são feitos. As coisas que chegam fodidas pra gente aqui são todos produtos do OCG, que eles fazem baseado no jogo de lá. Enquanto tem um maluco descontrolado, que é o OCG lançando cartas, nós temos aqui a Banlist TCG que tenta fazer o possível para equilibrar a questão comercial com a questão estrutural do jogo, entendeu? E aqui eu vou falar de questão estrutural do jogo, que são coisas que é muito difícil de pensar mexer lá no OCG, que é o TTT, que eles finalmente colocaram A1 o TTT, sabe? E graças a Deus, cara, o TTT A1, pelo menos A1, eu queria que fosse banido, mas pelo menos A1 já é um hit de uma lucidez muito foda, porque é o que a gente espera, cara, essas cartas aqui de serem mexidas. Eles colocaram o Crossout A1 também, e você pode até argumentar no OCG o Crossout A1, mas é uma dinâmica diferente, é por causa do pack Maxi. O College, por exemplo, tá A2 e não vai sair de 2 a tão fácil. Eles não vão colocar o College A1, porque é a guerra de Maxi. Enfim. E o TTT, mano, ele pune você, eu não preciso ficar falando TTT, né? Ele pune você por ficar usando Hand Trap, que de novo, é a defesa que você tem pra não perder pra decks que tentam estourar a tua cara no T0. É muito escroto você ficar tomando TTT, e ele até acaba... E assim, graças a Deus estamos no formato que dá pra você quebrar a mesa do Ryzel, que é o principal deck, por exemplo. Porque o TTT no jogo desse jeito, ele acaba te desincentivando a ficar usando Hand Trap, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Então, uma carta que é boa, que é o Veilea, que somado com outras coisas, você acaba sendo desincentivado a usar. Porque você vai ficar usando o Veilea e o cara vai dar TTT hand na tua outra hand trap e você não vai ter mais o que fazer, entendeu? Você vai tomar o full combo e vai perder. Se for em formato específico, dependendo de como seja, né? Então, o TTT mexido a 1 é muito, muito bom. Você vai tomar TTT ainda? Pode tomar, porque o fake ainda existe, né? O TTT fake ainda existe. Mas o TTT fake, depois de eu dar uma effective dele, se eu tomar o fake... ele não vai buscar pra mão, porque não tem um monte no campo. Ele vai setar uma trap, que ainda é roubado, mas enfim, ele vai setar um impermanence no main deck. No side deck isso é mais problemático. Se for segundo, beleza, aí ele dá o TTT, o fake, pega o true e dá o true, mas pelo menos é uma função do segundo, tá? Então é muito positivo isso aqui. O crossout, nesses formatos mais recentes que eles estão fazendo, que tem você consegue fazer o crossout ser uma carta de fato boa. Por quê? Porque o crossout, sendo usado para pegar hand trap, é ruim. Apesar de ser escroto, né? Mas é ruim, é ruim. É ruim de você usar. Então, se o objetivo do crossout é usar para poder pegar só hand traps, é ruim. Tá? Ruim no contexto geral. Mas no formato atual, ele acaba sendo muito versátil, porque ele é uma carta que te defende de N coisa diferente. Defende de hand trap, defende de engine. E você pode, porque ele já é uma carta boa por si só, pegando engines que são iguais, você acaba podendo colocar cartas one-off para poder pegar uma hand trap ou outra, e isso não é custo a mais. Você tem um crossout que quer pegar o draw, quer pegar o Ash Blossom e tal, e é só isso que ele faz, é ruim, bagunça o deck build. Mas se o crossout já é funcional e você coloca essas cartas one-off, é uma merda, não é pra você se defender disso desse jeito, entendeu? Não é pra ter uma carta tão versátil assim. Colocar ele a 1 é muito bom também, tá? Então eu gostei desses hits aí, não tem como, são hits estruturais muito interessantes. Outra coisa é o Dweller também, né? O Dweller é um hit mais estrutural assim, junto com o Griffon. O Dweller rolou no OCG, então não dá nem pra colocar esse crédito na Konami TCG, mas o Dweller é uma carta que ele tem esse slot, né? Esse spot de uso que ele tem agora há muito tempo, e há muito tempo eu falo que o Dweller merecia banimento, mas as pessoas sempre ficam resistentes, né? Como é que você vai banir o Dweller? Desde o formato do Sala, eu entendo que o Dweller é uma carta a ser banida ali, pra não mexer no Sala. Eles mexeram no Sala, eu não imaginei que ia acontecer isso na época, mas rolou. Mas desde aquela época é o que eu peço, o banimento do Dweller, porque é um Floodgate Lingering que vem do extra deck, né? Enfim. Então, graças a Deus o Dweller tá banido. Baniram também aqui o Griffon como sendo uma Floodgate. Eu entendo até a questão de que o Malice jogando, quando o Malice quer fazer o Griffon e ele faz o Griffon, você já perdeu esse jogo. Eu entendo, mas não, a gente sempre fala aqui sobre oportunidades perdidas de hit. Eu já fiz aqui uns 2, 3 vídeos falando sobre isso. Quando a Konami perde a oportunidade da hit em uma carta, e eles não perderam dessa vez, porque tem contexto. E graças a Deus. Foda-se. Ah, não, mas se o cara tá fazendo aqui o Griffon, eu já perdi. Pau no teu cu. Perde pra lá, maluco. Mete um caroço de abacate na boca, se engasga aí e fica na tua. Porra. Caralho. Toda vez a gente reclama dessa merda aqui que não é banida, agora que foi banida, enfim.
Graças a Deus, tá? O que me incomoda, assim, é que, beleza, poderiam ter prioridades à frente no formato, eu entendo que isso pode acontecer, mas foi uma coisa boa, tá? Foi uma coisa muito boa que rolou isso aqui. E com questão estrutural é mais ou menos isso, tá? Com questão estrutural é mais ou menos isso, porque os demais hits foram... e aí tem uma questão estrutural que também é interessante de se ver. Eles mexeram aqui em cartas que voltaram, Call-Up e Wave Buster. Eu vou reclamar disso aqui? Não, beleza, voltou essas cartas aí. Morphin Jao, Snake Eye, Ash, o Pop. Sem o Original, isso aqui tende a não ser problemático, né? E mexeram no Charvara também, que sinceramente, desde que ele foi limitado lá no Anti-Nerd, eu acho que ele nem deveria ter sido. Ele agora voltou a 2 e tá tranquilo, tá? E mudança no formato podem fazer o Anti-Nerd ser um deck real, tá? Enfim. Mas sobre as questões do metagame em si, eles pegaram o Ryzel e o Malice e mexeram nesses dois basicamente, tá? Isso aqui é toda uma questão em volta do formato e uma questão estrutural também, porque são cartas muito presentes no formato e também são cartas que é necessário mexer para uma saúde longeva do jogo. Esse não é o objetivo primordial de uma banlist, tá? Mas é bom que seja também, pelo menos como plano secundário, e que seja feito quando possível, e foi possível, então eles fizeram, isso é bom. Mas com relação às cartas da engine dos dois decks principais do formato, eles pegaram aqui, ó, no Ryzel colocaram o X A2, o Ice A2 e o Sword A2. Então basicamente todas as cartas boas do main deck foram A2. E além disso, o Bonfire que pega eles também foi mexido, foi A1. E o Detonator foi A1. E isso aqui é muito doido. E o Dweller também foi A1, tá? De um tempo pra cá, a gente vem mudando, né? Quer dizer, vem tendo um crescimento maior de Ryzel puro em relação ao que tinha-se lá no formato inicial. Apesar de a maioria ainda ser Ryzel Fansmith, mas tem crescimento sim de Ryzel puro e é bom que tem essa diferenciação, porque o Ryzel puro é totalmente diferente de dinâmica que você pega o Ryzel Fansmith. É quase como se fossem dois decks diferentes. Na verdade são dois decks diferentes porque a maneira de jogar, de usar e de abordar é diferente. Mas, enfim. E esses hits aqui, cara, eles foram para uma linha um pouco estranha, porque, como eu disse, o Ryzel é o deck que mantém o formato decente, tá? É ele que mantém um formato decente. Sem ele, o caos pode reinar, como aconteceu em formatos anteriores. Eu vou lembrar pra você do Kashtira. O Kashtira, todo mundo queria que fosse banido o Arise Heart. Quando o Arise Heart foi banido, um formato que estava relativamente controlado e até decente, depois do lançamento do Unchallenged, né, acabou virando um baraka voa do caralho. Infernable Knight jogando, um monte de deck escroto jogando, Chalamet voltou, coisas que não aconteceriam com certeza se o Kashtira ainda estivesse por lá. E deixou o formato ruim, tá? Aquilo deixou o formato ruim, porque ele ficou com muito mais decks Wombo Combo ganhando jogos ali, porque eles tinham disponibilidade para isso e não tinha um predador do Kashtira pegando slots absurdos do formato, e aí dava mais espaço para atrocidades acontecerem. Então, se o formato tava ruim antes só porque ele tava engessado em volta do Kashtira, agora o formato tá ruim porque você perde quando você perde no dado, entendeu? Foi isso que aconteceu. Eu não tô dizendo que é isso que vai acontecer, mas aconteceram hits assim doidos, tá? Eu vi gente falando ontem, será que eles não foram muito severos com o Ryzel? Beleza, eu mostrei que a gente tá no 5º mês de Ryzel, tá? Ainda assim, foi severo? Então a gente precisa entender algumas implicações, né? O que dá pra gente entender aqui mais ou menos é o seguinte: o que esses hits fazem? Eles foram em volta da consistência, mas eu acho que eles foram hitando consistência de um jeito parecido com o OCG, mas não tanto, porque no OCG eles vão colocando umas cartas assim A2 sozinha, aí depois eles colocam outro A2, agora eles colocaram tudo 2-2-2. Os nomes bons de Ryzel foram todos A2, então se antes você tinha 9 Ryzel com 3 Bonfire, 12 nomes de Ryzel bons que eram One Card Combo, agora você tem 6 Ryzel e um Bonfire, então você tem 7 ao invés de ter 12. É uma diferença gritante em relação à quantidade de cartas que você pode abrir, e não só isso, para ter redundância. Redundância é muito importante, porque redundância é push na maioria dos casos. Então, tava tendo esse fator aí. Por outro lado, eu gostei que eles fizeram hit dessa forma, ao invés de fazer, tipo assim, X A1 ou Ice A1, tá? Por quê? Porque quando você coloca essas cartas A2, a quantidade é a mesma. Imagina que tivesse 3X e um Ice, ou então 3 Ice e um X. Você tem 4 no total. Se tem 2, você tem 4 também. A quantidade em si não muda. Mas pelo menos você faz aquela leva de efeitos primeiro e depois você ainda tem outro para buscar no deck, o que é interessante. Se tem só um deles, por exemplo, 3X e um Ice, você vai ter que reciclar o Ice para poder buscar ele depois, com o Cross, porque vai ficar mais fácil só depois com o Star, né? Mas enfim. Então eu achei interessante. E aí, isso machuca algumas questões, né, que a gente vai comentar um pouco mais a fundo, mas eu tinha comentado ontem que a vertente com Fiendsmith estava estranha, porque agora você só tem 7 cartas, mas a vertente pura acaba caindo muito, ficando muito estranho de usar o Ryzel puro, porque o Dead Nader foi a 1. Se fosse de repente esses hits aqui no main deck, no Bonfire, você tem o 7th Tackle, você tem o 7th Ascension, o que faz esse número subir de 7 para tipo assim, 10, 12. Você volta a ter 12 cartas se você usa o Tackle e o Ascension, apesar de ficar muito pior pra draw e não ter mais crossout, enfim.
tem essas questões. Mas o importante mesmo é que era o Detonator, mano, porque aí você tem duas coisas que foram perdidas aqui, que é o segundo Detonator ser feito e o Dweller, pra te proteger, porque o deck de Ryzo é mais fraco, entendeu? O deck de Ryzo é mais fraco, então essa Floodgate Lingering que o Dweller dava pra você era muito importante pra você conseguir tancar o formato em versatilidade e qualidade de cartas, né? Que são as cartas boas que você pode ter, as cartas boas que vem na tua mão e as cartas que você faz que vão atrapalhar o oponente seguidamente, porque o Detonator morrendo vira outro, e o Dweller também, que é uma Lingering Floodgate, mano. Então, tipo assim, tudo isso fazia com que o deck de Ryzo puro fosse bem interessante. E ele perdeu várias dessas coisas. Um Detonator só é estranho, porque agora você tem que dar certo você reciclar o Twin, né, o Eclipse Twin, pra trazer de volta o Detonator, ou então embaralhar com o Cross pra poder fazer um segundo. Então tudo isso acaba ficando um pouco estranho, porque você também diminuiu a qualidade das tuas mãos, né, porque os montinhos daqui foram a 2. Então, inicialmente, parece que vai ter que se correr atrás de uma vertente secundária pra poder usar esse deck, né. Se você for pra vertente pura, o Shark vai ajudar, não tem mais barra multi pra você fazer o Toadle, por exemplo. Será que vai valer a pena? Ou então Saktama e Aratama, essa é a saída, pra você ter o Saktama e o Aratama pra poder fazer as jogadas nesse deck, talvez seja algo nesse sentido. Você vai colocar Small World para poder chegar, é uma coisa que também te deixa zoado para draw, talvez seja algo nesse sentido. Mas o deck puro acaba sofrendo severamente, porque o Loki em Rank 4 não tem as saídas boas o suficiente para você conseguir construir uma mesa sólida. Sendo Detonator e Dweller, por exemplo, que era bem sólido, ou então simplesmente o recovery brabo de Detonator sendo feito depois que você tinha. Então, é um pouco estranho, tá? É um pouco estranho e a gente vai ver muito mais Rise of Fiendsmith, mesmo que o Fiendsmith não possa usar o 7th Taken, então você continua tendo só 7 cartas, que são os 6 bichos bons e o Bonfire, são 7 cartas, mas aí você vai ter que aumentar a quantidade de Misa no deck, tá ligado? Vai ser muito mais Fiendsmith do que é agora. 3 Tracks, 3 Engraver, 2 a 3 misas, sabe? E aí você vai jogar dessa forma, até porque o Druid Worm foi limitado também, né? O que tira essa carta muito boa que você podia tomar do Malice, que era Engine, que era defesa e tal. Então, tem essas questões em volta do deck, a gente vai ter que ver como roda o formato. Então, esses foram os hits que rolou. O Ryzo puro tende a ser um deck que vai cair, apesar da gente ver no começo do formato, mas eu acho que vai cair em qualidade mesmo. Você vai ter que usar ou uma vertente bem secundária com o Ryzo pra você acertar certinho o que falta, e essa vertente secundária tendo um Exige pra ser feito, pra poder somar com o Detonator, né, pra não ser montar um Detonator, pode ser o Mitsurugi, que tem um ritual e tal, mas o Mitsurugi tende a não ser um deck que tem muita tech, mas antes não era um problema porque o Ryzo era o principal deck. Será que agora isso se mantém? Depois da nova coleção isso se mantém? Então são os fatores que vão ser levados em considerações, é ação e reação. Um deck não vai ser bom no vazio, o deck era bom e usável porque o Ryzo era o principal deck. O Ryzo vai ser do jeito que ele, vai se manter do jeito que ele era. Se isso mudar, os decks que eram bons por causa disso vão deixar de existir também, entendeu? Então o Mitsurugi Ryzo é uma coisa boa? Não sei, o Mitsurugi vem cartas novas daqui a pouco, então, enfim, isso tá uma incógnita, a gente vai debater um pouco mais pra frente, mas assim, mexeu legal, tá? Mexeu legal e isso vai mudar. O Malice, que é o deck secundário, né, acabou tendo aqui também sem limitação, né, eles também foram sem limitações aqui do Rato e do Coelho, além de colocarem um Underground A2. Eu não imaginava que ia acontecer algo nesse sentido. Na última lista do OCG eles colocaram o Rato A1 e o Underground era o que eu achei que poderia ser o bode expiatório, tá? Eu achei que o Underground eles iam colocar A1 e talvez algum bicho do extra deck, o Lagarto ou o Decoder, que é o que eles colocaram aqui no final das contas. E aí, sei lá, um Allure, bode expiatório, banir um sarcófago, uma coisa idiota dessa, sabe? Mas eles fizeram uma vertente diferente, eles colocaram aqui o Coelho e o Rato A2, que são o One Card Play no deck, e também baniram ali no extra deck o Link Decoder e o Griffon. O Griffon é aquilo, de fato, se o cara vai fazer o Griffon, ele já ganhou esse jogo, ele não precisa do Griffon pra ganhar, mas os caras não tem mais isso aqui, mas dá pra dizer que é um hit direto no Malice? Não sei se dá pra dizer tanto isso. O Decoder sim é um hit maneiro, e aí essas cartas, além do Druid Worm, também é um hit legal. E aí a gente vai ter algumas questões. Por enquanto, o hit que foi dado no Malice versus no Ryzo deixa, nesse momento, o Malice mais sensível, tá? Talvez ele devesse ter colocado o Underground A1 ao invés de A2, ou então o Rato A1 ao invés de A2, sabe? Bater mais neles do que bateram no Ryzo, porque no Ryzo eles bateram em muitas cartas. Aqui eles bateram em menos. Esse é o problema de você considerar o Griffon como carta, como hit em Malice, né? Porque se você considera, é 1, 2, 3 hits em Malice, 4, 5, 6. Parece que é bastante, né? E se você olha no Ryzo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hits em Malice, mais ou menos, ali de Ryzo, né? Então parece que é igual, mas não é. Primeiro que, beleza, nesse momento o Malice pode sim ficar um deck muito mais vulnerável, e com certeza, dá pra colar Hand Trap melhor nele, porque não tem mais o Decoder pra voltar pra virar Hanson, ele não dá Chain Link, ele não dá Chain Block na Hanson pra poder buscar aqui o Underground, sabe? Então, algumas questões são mudadas, e não tem mais tantos bichos com qualidade pra servir de push. Normal Summon Rato efeito, nego,
linka fora, faz o bichinho lá, o decoder, né? Aí entra o druid comendo o rato vai e volta. Tem um decoder pra linkar na Hanson pra fazer chain block pra você pegar o underground e continuar jogando. Isso já não vai mais acontecer com tanta frequência, porque o druid Wurm é muito fácil de colocar o druid Wurm no deck, porque ele é muito bom. Então eles colocaram o druid Wurm a 1 e isso diminui a quantidade de bicho bom pra ser esse push na jogada de Malice, o que é muito decente, muito interessante. O problema é que essa lista aqui, ela até irrita decentemente o Malice, do meu ponto de vista, mas ela irrita decentemente o Malice, supondo que não tem coisa nova pra vir. Quando chegar as coisas novas, aí sim eu acho que vai entrar num terreno um pouco estranho, porque quando chegar os Ignister e a nova Malice, que é um bicho, ela é um bicho porque ela entra comendo a carta do cemitério, quando ela é banida recicla 1, é uma carta muito boa. A spell nova também é muito boa, e os novos Ignistas também dão suporte pro Malice. Então vai vir muita coisa diferente, que vai tapar deficiências do deck, que vai buscar os Malice, que vai deixar jogar em volta de Lência, que vai sanar de fato dificuldades que o deck tem. Então essas coisas novas fizeram com que esses hits agora fossem poucos, principalmente em relação ao que aconteceu com o Ryzel. Então nesse ponto de vista, como eu falei pra vocês que poderia estragar o formato uma Banlist no Ryzel, eu acho que isso vai ter impacto negativo, porque você pode achar que o Malice hoje em dia é até um deck decente, ok, mas o Malice resolveu o efeito do rato, ganhou o jogo, cara. Ganhou o jogo. Não é igual o Ryzel que resolveu o efeito do Ice, você tem chance de quebrar, principalmente se for um deck mais puro, né, e tal, você só vai tomar stacks, né. Então é diferente, cara, é diferente. O Malice é um deck que, apesar de ter a Lência, mas os suportes novos vai corrigir esses problemas. Então talvez, se fosse pra dar esses hits no Malice, que nesse momento eu entendo que são hits decentes, que ajudam sim você a interagir com as cartas do deck, e ele vai ficar mais sensível a hand trap agora, mas daqui a pouco, daqui a um mês chegam novos suportes. E com esses novos suportes, isso aqui não faz diferença. Ou faz pouquíssima diferença, entende? E eu entendo que é melhor que esteja 2 isso aqui do que não estando, mas nesse ponto de vista, os hits no Malice foram muito brando e no Ryzel foram muito severos, se você olha dessa perspectiva. Pegando essa lista e botando pra jogar, eu acho até que tá ok. Olhando que daqui a um mês tem uma nova coleção, o Malice vai ficar muito, muito, muito forte. E o Ryzel não vai ter um plus, porque também vem suporte, mas é só um monstro. E esse monstro não é a Lebre que você usa 3 no deck, que substitui uma carta que foi mexida agora. É o Star Ryzel, mano, que é uma carta um pouco mais estranha, entende? Que demanda setup e tal, então eu acho que eles pesaram muito a mão. E como eu disse, quem faz o formato bom não é o Malice, é o Ryzel. Então, isso aqui tem chance de piorar o formato no futuro, tá? Talvez se essa lista, se não tivesse acontecido lista e o Ryzel tivesse full e o Malice recebendo suporte e aumentando a força dele, você ia ter uma degladiação maior. Eu acho que talvez fosse até mais interessante esperar por isso do que ter uma lista agora nesses moldes. Que, de novo, por agora, o Malice parece até mais parece machucado, tá? Por agora eu acho que esses são bons pra agora, mas quando chegar a nova coleção, isso vai zerar um pouco, tá? Mas enfim. Seguindo em frente, o último hit que eu queria comentar. O Shifter também você pode considerar como sendo um hit pro Malice, o que é muito bom de não ter mais o deck meta que pode usar Shifter desse jeito, tá? Ah, mas o deck pra tancar o meta tem que usar pau no teu cu, filho da puta. Você quer usar essa merda aqui pra poder tancar o meta. Vai te fuder. Eu espero nunca mais ver nenhum deck meta usando essa merda aqui, dando essa carta nos outros, mano. O Kashira fazia isso, agora o Malice. Enfim, mano, caralho, o Flanderize fazia isso, que desgraça de carta. Graças a Deus. Mas agora, por fim, o Mermeio não tomou nenhum hit, né? Não tomou nenhum hit, pelo menos não nas cartas Mermeio barra Clint, ó. Ele tomou um hit aqui no barra Multishark, o que por si só eu confesso que já ajuda legal, tá? Porque o problemão era o Totally Awesome. O Totally Awesome feito diversas vezes. Eu prefiro que o Totally Awesome tivesse sido mexido ao invés do barra Multishark, tá? Era pro Sapo ter sido banido. É um Omni-Negate, tá dentro daquela perspectiva que a gente tem, deles mexeram em cartas que são Omni-Negate, então até seria um hit estrutural também. Eu não entendi porque eles não foram nessa e mexeram no barra Multi. Eu não gostei, tá? Não gostei, mas eu entendo que sim, machuca aqui, né? E aí você não consegue, acho que o Paulo até falou isso, né? Que você não consegue trigar o Draguns de formas diferentes debaixo de uma Exceed. Que você podia fazer o Duele, dar Duele, triga o Draguns e busca. Ou você faz barra multi, triga o Draguns fazendo todo, o que é absurdo, absurdo. Então você perde um pouco aí essas buscadas do Dragun, né? Então o barra multi, ele atrapalha, e o Duele também, né? Que é você fazer os dois, ele atrapalha de N formas diferentes o deck, tá? De N forma diferente. Ainda continua tendo o Minstrel olhando tua mão, ainda continua tendo a Rain invocando o Peixão, que são coisas problemáticas, tá? Ainda continua a Molding Glacier podendo tirar 2 cartas da tua mão. São coisas problemáticas, eu acho que a Minstrel poderia estar aqui também. Ou banida, eu acho que banida seria maravilhoso. Ou no mínimo a 1, apesar do cara buscar e tal. Mas tem toda aquela questão de que no side deck a galera usa mais Minstrel, né? Então é uma no main deck, 2 no side, você põe 3 off no teu main deck quando você vai segundo, que aí tem muito mais chance de você comprar ela, trigando efeito olhando o mão do oponente, o que é muito ceboso, porque aí o problema é a Minstrel tirar a primeira hand trap, não é tirar lá na frente, porque o Mermeio você tem que dar hand trap
trap cedo, né? Então se o cara tomou uma hand trap e pegou uma Mistral lá na frente e ele tomou só uma hand trap, provavelmente o oponente só tinha uma mesmo pra dar. Porque senão ele teria dado antes, porque ele sabe que vai tomar Mistral, entendeu? Mas a Mistral Hard Draw acaba sendo um pouco mais complicada. Então a Mistral poderia estar aqui, a Molten Glass poderia estar aqui, talvez o Twitch poderia estar aqui, mas enfim. O medo das pessoas é que aí o deck de Mermail passe a ser menos control, porque ele é um mix muito doido, né? Você podia fazer um control, né, do Mermail ali com os sapos, não é control, né? É fazer uma negação, fazer mesa com negações ali e tal, e aí... Ele não cabe tanta hand trap, mas cabe um número aceitável, tá? Eu acho que é 12 a 15, o que é muito bom, pelo amor de Deus. E ao mesmo tempo é um deck combo que tem cartas que ajudam a quebrar a mesa. O novo Atlante, o Poseidon, ele é incrível pra quebrar a mesa. E ele tem camadas e camadas de jogada, apesar de serem two card play e não one card play como os outros decks, tá? Então tem essa questão em volta do meio. Detalhe que o Malice pode só usar Silent Mind também, né? Tem isso, mas pelo menos você tem valor pra um Ash Blossom pra ele não pegar carta boa também. Então tem essa questão. Mas voltando ao Mermail, apesar de ter esses problemas, o grande problema do Mermail não é que ele é o deck mais tóxico, nocivo, que topa todo o torneio. Não, é que ele tem questões nocivas, tá? É que ele tem questões nocivas. Por outro lado, se o que vai rolar é você poder dar Nibiru, porque agora o Bahamut não faz o sapo no quinto summon, se você se colar melhor o draw, porque agora o peixe não pode trazer os nível 4 e virar Bahamuts e tal, e aí você passa por cima do draw. Se esse tipo de coisa for suficiente para fazer o Mermail ser apenas um deck que faz o peixe, que invoca um monte de bicho, que faz um monte de sincro e que tem essas questões de ficar dando hand loop, é escroto eu sei, mas pelo menos se for só isso, ele acaba sendo só mais um deck de combo. E sendo só mais um deck de combo, ele tende a perder no formato, entendeu? Então se esses, eu não tenho certeza se vai acontecer, mas se esses hits promovem esse tipo de dinâmica, forçando ele para ir para uma vertente de mais um combo, de tirar, de fazer hand loop e tal, como eu citei, ou então fazer alguma coisa que não vai ter negação porque fica colocado em água, tá mais tranquilo. Tá aceitável, tá mais aceitável, apesar do Nibiru tomar Mistral, né? Mas enfim, mas tá bem mais aceitável do que era antes com os sapos, né? Então talvez seja um hit suficiente. Eu acho que eu gostaria que tivesse mais, mas enfim, eu sempre queria que tivesse mais, mas foi isso que aconteceu. O Masterpiece saiu da lista, o Redondo, é importante falar que o Redondo também ele é uma carta que, como estão vindo, ele tem um fato comercial, né? Eu quero só deixar pontuado que quando saiu a Banlist eu não concordei com o banimento do Circular, mas eu não concordei com o banimento dele, não por questão de eu achar que o Circular é uma carta saudável, eu não acho que ele é muito roubado, ele é a síntese do que é o Power Creep atualmente no Yu-Gi-Oh!, tá? Ele é a síntese de fazer jogadas idiotas resolver ele ganhar o jogo por causa disso, certo? Eu não gosto do Mathemax Circular, mas eu não concordei com o banimento dele na época, porque eu achava que ele era um hit muito bom pensando estruturalmente no jogo, onde esse tipo de carta, que tem essa dinâmica, fosse mexido. E se isso fosse algo de fato sistemático, em que toda carta na vibe do circular fosse mexida, eu não reclamaria. O problema é que foi só ele que foi mexido naquele momento. E por que ele foi mexido naquele momento? Porque era um deck barato, era uma carta barata, então era fácil de mexer nele. Por isso eu não concordei com o banimento dele na época, tá? E eu continuo sem concordar que naquele momento, por aquela conjuntura lá, o Circular não deveria ter sido banido por causa disso. Mas ele é uma carta roubada, passível de banimento e que, no meu ponto de vista, ele não deveria voltar. Por quê? Porque a Konami não agiu com o banimento de cartas semelhantes a ele em outros decks. Por questões comercial. E aí é foda, porque você só bota no cu de quem o coitado que tava jogando com o Circular aqui e ele tem um deck competitivo barato pra poder usar. E essa parte é chata, entendeu? Essa parte é chata. Entendendo isso, eu entendi que o Circular não deveria ter sido banido naquele momento, porque não foi algo sistemático aplicado em outras cartas iguais ou piores do que ele. Piores pro competitivo do jogo, né? E aí eles voltaram agora. Qual é o contexto de voltarem agora? É porque agora eles querem que você use deck barato? Não, é porque os novos suportes de Ignister vão chegar daqui a pouco. E aí o Circular é basicamente uma carta que pode ser usada para colar qualquer deck de Cyberse, entendeu? É basicamente o Circular, o Sigma e a cartinha que ele busca e valeu. Não é nenhum deck de Mathmech, sabe? O Mathmech é um extensor genérico de Cyberse que você pode acabar usando com os Ignister, que é algo que já existia antes dos Ignisters antigos, e agora com os Ignister novos, puta merda. Você pode inclusive usar o Circular no Malice. Tá? E aí você acaba dando mais ferramentas pro deck, que tem um alvo gigantesco para tomar uma carta muito importante que é a Lancia, no formato, por exemplo, você acaba dando para ele mais ferramentas para jogar em volta disso, o que eu não gosto, tá? Mas enfim, ele voltou não para você ficar feliz e jogar com o teu deck de circular. Não é por isso que ele voltou. Ele voltou como sendo uma ferramenta comercial para Konami, porque os Ignister novos vêm e se existe o circular, com certeza todo mundo fica mais inclinado a comprar. Não só quem joga de Malice, mas quem quer fazer um deck de Ignister. E agora você tem uma puta power card que amarra tudo isso, que é o circular. Entenda apenas isso, tá? Eu gostei do circular voltando? Não. Eu acho que o circular é uma carta passível de banimento para sempre.
é um design ruim pro jogo, tá? Uma carta que sozinha faça tudo isso. Pô, mas tem outras cartas que fazem algo parecido. Eu concordo. A questão é que, para o circular ser banido, outras cartas que têm moldes parecidos com o circular não deveriam existir ou deveriam ser banidas também. Como isso não acontece e não vai acontecer provavelmente, aí tranquilo ele voltar, mas eu não gostei dele voltar. Ele não ter ido pra lista. Eu discordar dele ir pra lista naquele momento foi só por causa disso. Porque eu entendia que a Konami não ia aplicar isso sistematicamente. Era só o bode expiatório do deck barato que ela tava usando pra poder irritar, porque era fácil de fazer isso. Mas enfim, galera, é mais ou menos isso que eu acho dessa banlist. Eu vou tentar fazer vídeos separados depois, comentando individualmente sobre algumas questões, alguns decks mais específicos. Mas é isso aqui que eu tenho pra falar. Diz o que você achou e é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau!